boa tarde a você, amigo telespectador da TV Câmara. Nós estamos ao vivo, 2 horas 11 minutos, 26 graus aqui na região central de São Paulo. A umidade relativa do ar melhorou, choveu na última noite, a gente vai falar bastante disso. E nós estamos começando essa edição do Clipe Eletrônico. Você pode participar ao vivo, também pela internet, nos botões das redes sociais, dentro do portal da Câmara, pelo Twitter, Câmara São Paulo, pelo Facebook, facebook.com/Câmara São Paulo. Você pode mandar a sua pergunta aos nossos vereadores ainda pelo telefone 3396-4944. Você vai falar com o Donizete, mais conhecido como Doni, que vai anotar a sua pergunta para os vereadores que participam aqui desta edição do Clipe Eletrônico. Eu tenho aqui à minha direita, à sua esquerda aí no vídeo, o vereador Eduardo Tuma, do PSDB. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Wagner. Também quero aproveitar para comentar o meu colega Reis e comentar você que nos assiste pela TV Câmara. Isso. Vereador Reis, do PT, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Wagner, boa tarde, vereador Tuma, e boa tarde a todos os seus telespectadores. Vamos começar o programa mostrando uma reportagem que o Vinícius Rocha fez ontem com o vereador Ricardo Nunes, do PMDB. O vereador Ricardo Nunes propôs um projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito Fernando Haddad, que delibera sobre uma tentativa de regularizar mais de 90% dos imóveis de comércios irregulares na cidade de São Paulo. Confira. Foi sancionado na tarde desta segunda-feira o projeto de lei que dispensa os estabelecimentos com até 1.500 metros quadrados da apresentação de habite para obter a licença de funcionamento na cidade de São Paulo. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o vereador Ricardo Nunes, líder da bancada no PMDB e também autor do projeto. Vereador, a partir de agora, como vai funcionar para esses estabelecimentos comerciais, então? Olha, antes de responder a tua pergunta, se você me permitir, até para que os espectadores tenham conhecimento, hoje na cidade de São Paulo nós temos mais de 90% de todo estabelecimento, comércios, empresas, não tem a licença de funcionamento, ou seja, mais de 90% não tem a licença de funcionamento. O que a gente percebe? Se mais de 90% não tem a licença de funcionamento, é porque a lei estava errada, e não mais de 90%. E dentro dessa conjuntura, eu, junto com os vereadores da bancada do PMDB, apresentamos o projeto de lei 238/2013, aonde desvincula o habite do imóvel, a regularidade do imóvel, para que se obtenha a licença de funcionamento. Dentro do estado de São Paulo, só a cidade de São Paulo tinha esse nível de exigência. E agora, com esse projeto de lei que o prefeito Fernando Haddad, com muita sensibilidade, sancionou hoje, a gente espera que a cidade de São Paulo venha para a realidade e as pessoas possam se legalizar. Ninguém quer ficar ilegal porque quer, é porque não conseguia. Então a gente trouxe para a cidade de São Paulo uma realidade, é muito importante esse projeto e a gente aqui do PMDB está muito feliz, é um presente para a cidade de São Paulo. Passa a valer a partir de quando esse projeto e vira lei a partir de quando? A partir da data de publicação no Diário Oficial. Haverá, posteriormente, uma regulamentação, que nós já estamos conversando com a secretária Paula, a secretária de licenciamento, para que tenhamos um decreto regulamentador mais tranquilo possível, que seja bastante explicativo. E o paulistano, logo em breve, questão de poucos dias aí, vai poder estar se beneficiando e tirando a sua licença, poder abrir o seu comércio, a sua empresa e trabalhar com tranquilidade, sustentar a sua família, gerar um emprego, ter tranquilidade de ter o seu estabelecimento regulamentado com a licença de funcionamento. Eis aí, vereador Eduardo Tuma, a reportagem do Vinícius Rocha, aqui da TV Câmara, com o líder da bancada do PMDB, o vereador Ricardo Nunes. Qual é a interpretação que o senhor faz deste projeto de lei, dessa tentativa de regularização, dessa tentativa de buscar um modelo pelo qual os alvarás estejam dentro de uma conformidade, uma espécie de uma anistia em algum sentido, mas também uma tentativa de melhorar o processo para quem é comerciante? É muito positiva. A cidade de São Paulo conta com uma situação de fato que é horrível. Qual é? 90% dos estabelecimentos, como foi dito na matéria, não tem o alvará, ou seja, trabalha-se numa aparente irregularidade. Mas essa irregularidade, Wagner, não é porque o comerciante não quer obedecer às regras. Ele quer obedecer às regras, mas muitas vezes, em virtude da burocracia, da necessidade de documentos que são vários, que às vezes é até difícil de você conseguir, até mesmo em órgãos da prefeitura, o comerciante, o estabelecimento, o empresário, as entidades do terceiro setor não conseguem ter o alvará de funcionamento.
esse projeto, o qual eu votei a favor, então discutimos muito esse projeto com a bancada do PMDB como um todo, traz essa, não é nem uma anistia, eu digo essa justiça para o estabelecimento que quer funcionar regularmente. Então, é um daqueles projetos nessa atual legislatura que traz uma cabeça nova, uma mente nova, uma oxigenação na casa e que vislumbra a realidade e quer possibilitar ao comerciante trabalhar tranquilo com o seu alvará. Nós estamos ao vivo, 2 horas e 16 minutos. Participe conosco, 3396-4944. 3396-4944 ou pelos botões das redes sociais. twitter.com/Câmara São Paulo, óbvio que sem acento, né? Câmara sem o acento circunflexo, São Paulo sem o tio, ou facebook.com/Câmara São Paulo. Vereador Reis, o senhor endossa o que disse o seu colega Eduardo Tuma sobre a viabilidade desse projeto de lei apresentado pelo colega Ricardo Nunes do PMDB? Eu endosso, achei muito importante a iniciativa do Ricardo Nunes e a sanção pelo prefeito Fernando Haddad por conta de um problema que se arrasta há décadas, né, na cidade de São Paulo. Porque as pessoas, o que elas fazem? Elas constroem, muitas vezes, sem o alvará para poder construir, né, sem a planta aprovada pelo engenheiro, e depois montam um comércio ali, naquela construção, naquele estabelecimento. Obviamente que não vai ter o habite, mas a atividade econômica está acontecendo naquele estabelecimento, né? E como era, para conseguir essa licença, ele tem que ter o habite. Se ele não tem o habite, não consegue a licença. Então, esse desvinculamento do habite, quer dizer, a licença para atividade econômica, desde que o estabelecimento tenha condições de segurança, né, que tenha lá o auto de vistoria do bombeiro, que seja assinado por um técnico engenheiro sobre a habitabilidade, essa licença vai ser concedida. E já em alguns municípios, por exemplo, lá em Budas Artes, já é assim, viu, vereador? Lá o prefeito, na época, Geraldinho, ele fez essa desvinculação. Não, é do PT. Ele fez essa desvinculação, porque essa vinculação, ela dificultava, né? Ela dificulta que as pessoas possam obter as suas licenças de funcionamento, né? Então, você tem aí, conforme o próprio Ricardo falou, mais de 90% dos estabelecimentos sem a licença. E aí eles passam a ser vítimas, né? Como a lei dificulta todo esse procedimento, aí eles acabam sendo vítimas de achaques de fiscais que vai fazendo, por conta da falta de licença de funcionamento, né, acharcando esses comerciantes. Agora isso vai acabar. Com essa lei que o Ricardo Nunes e a bancada do PMDB aprovou com os votos pode ser a maioria dos vereadores dessa casa, e com a sanção do prefeito Fernando Haddad, isso vai praticamente reduzir a zero. Olha, para você que sintonizou agora, a gente estava falando da questão do habite aí, ó. A notícia está na página A4 do jornal Agora São Paulo. Ela é bastante curta, eu vou ler rapidamente aqui, só para a gente virar a página desse assunto. O prefeito Fernando Haddad, do PT, sancionou ontem um projeto de lei do vereador Ricardo Nunes, do PMDB, que torna mais fácil a obtenção de licença de funcionamento. Comércios de até 1.500 metros quadrados não precisarão mais ter o habite para conseguir a licença. Já empresas com áreas de 1.500 metros quadrados a 5.000 metros quadrados ganharão alvará provisório e terão 2 anos para tirar o habite. Continuarão sendo obrigatórios documentos que atestem a segurança do local, como o laudo expedido pelo Corpo de Bombeiros, o AVCB, e a declaração de engenheiro arquiteto como responsáveis técnicos pelo imóvel. A estimativa da Prefeitura é que 1.700.000 empresas que funcionam em São Paulo funcionam sem a licença. Essa é a notícia que está na página A4 do jornal Agora São Paulo, da edição dessa terça-feira. Eu queria virar a página e falar com os vereadores sobre questões que remetem a trânsito, qualidade do ar. O nosso produtor, repórter Marcos Campos, esteve hoje cedo na CETESB,
a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo. Ele conversou com uma técnica sobre algo que nós falamos aqui há pouco no Jornal da Câmara com o vereador Gilberto Natalini, a qualidade do ar na cidade de São Paulo. A umidade relativa do ar chegou a 78% hoje, melhorou, a sensação é de mais conforto ou de menos desconforto, como queiram, mas nessa semana, em alguns momentos, a umidade relativa do ar esteve abaixo dos 30%, o que remete a uma questão importante de saúde pública. Acompanhe essa matéria do Marcos Campos para a gente poder falar sobre a qualidade do ar em São Paulo. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Aparentemente, hoje a qualidade do ar está boa, né? Mas quem vai explicar isso para nós é a gerente de telemetria da CETESB, Maria Lúcia Gardani. Maria Lúcia, a qualidade do ar está boa? Hoje sim. Tivemos uma chuva muito bem-vinda. Com isso, nós lavamos a atmosfera, principalmente das partículas, né? Que estavam incomodando, as partículas inaláveis. E hoje a gente consegue respirar bem melhor. 12 dias sem chover, né? Quais são as regiões que foram mais afetadas? 12 dias sem chover, muitas partículas, muito trânsito, muito veículo na rua. Então, claro, nas grandes avenidas, em locais onde tem muito congestionamento, essa presença dos poluentes atrapalhou muito, né? As pessoas se sentem muito desconfortáveis com essa carga de poluição. Já em regiões mais afastadas, em parques públicos, então a pessoa se sente bem mais confortável, né? Mas e por toda a cidade nós temos uma carga muito grande de poluentes. E quando não chove, principalmente nessa época do ano, isso agrava ainda mais a saúde da população. E como é feita essa medição por vocês, né? Vocês utilizam equipamentos em toda a cidade? Nós temos várias estações, né, na cidade, na região metropolitana. E nós estamos analisando em tempo real, de hora em hora, nós temos dados na internet, nos relógios de rua hoje, nas grandes avenidas, informando a população dessa qualidade do ar. Como que nós fazemos essa medição? Então nós temos estações medidoras, como essa que nós estamos vendo aqui em Pinheiros, e em cima da estação a gente consegue ver ali um coletor de partículas, né? E esse coletor de partículas, ele está trazendo ar até um instrumento, esse instrumento está analisando como está a qualidade do ar e qual é a carga dessa poluição que a população está respirando. Em dias que não chove, nós temos uma carga muito grande. Então a gente pode observar como resultado nessa fita, que foi retirada do equipamento, como está a carga de poluição. Quanto mais escura for essas partículas, né, a gente vê que a carga é muito grande. Em dia que chove ou que vente essas bolinhas mais claras, a gente percebe que então já houve uma movimentação nessa atmosfera, ou seja, nós tivemos uma dispersão desse poluente. E aí a gente consegue respirar melhor. 2h24, vereador Reis, vereador Eduardo Tuma. O colega de vocês, também de outro partido, a gente começou falando de um projeto de um vereador do PMDB, o senhor é do PSDB, o senhor é do PT. Agora a gente está falando de saúde pública, poluição em São Paulo. Nós tivemos há pouco o vereador Gilberto Natalini aqui, o vereador que é do PV, que é médico, dando alguns números que são assustadores. São 4.000 mortos por ano na cidade de São Paulo como efeito da poluição, 8.000 mortos na Grande São Paulo e 15.000 em todo o estado. Fazendo as contas, só na cidade de São Paulo dá uma média de 2 mortes, uma média de uma morte, na verdade, a cada 2 horas, como efeito da poluição. Na segunda-feira que vem, o vereador Gilberto Natalini vai promover um encontro aqui no 8º andar com engenheiros ambientais, especialistas em saúde pública, médicos, outras autoridades para falar desse efeito da poluição em São Paulo. O que a gente pode fazer, se é que a gente pode fazer alguma coisa, para melhorar o ar da cidade como política pública de saúde? Veja que essa questão ela é bastante multifacetada, ela envolve assuntos diferentes. A saúde pública também envolve, por exemplo, a questão do transporte público. Sim. Então, como política pública, estimular um modal alternativo de transporte, fazer com que o transporte coletivo na cidade funcione, de passageiros funcione em efetivo, que hoje não funciona. Ou seja, você tem uma série de mecanismos
para melhorar a saúde pública, não só a preventiva, mas também a corretiva. Por exemplo, você bem disse, nós vivemos uma cidade de 12 milhões de habitantes. É uma megalópole, até em termos territoriais, é uma cidade muito grande. Então, a pessoa que sofre com a saúde, ela tem que ter oferta de serviço de saúde, as UBS, as AMAs, etc., compatível com a demanda. A oferta tem que ser absorvida pela oferta de serviço da prefeitura. Estou me fazendo claro? Claro. A demanda tem que ser absorvida pela oferta da prefeitura, o que hoje a gente vê que não acontece. Então, é deficitária a prefeitura hoje na área da saúde e na área do transporte público. Essas seriam políticas públicas que poderiam melhorar e poderiam responder Nós já vamos voltar, vereador. Tá O senhor tangenciou também na resposta do senhor na questão que envolve o transporte público como eixo. A gente vai voltar para essa questão. Vereador Reis, do PT. O vereador Gilberto Natalini deu há pouco no Jornal da Câmara o seguinte número. É como se uma pessoa fumasse 4 cigarros por dia só respirando o ar da cidade de São Paulo. O que é que o senhor disse sobre esse número? Então, você sabe que essa questão da poluição, essa analogia que fez o Natalini, questão da quantidade de pessoas fumando, uns anos atrás nós tínhamos muita indústria em São Paulo, né? Não sei se você lembra disso. Nós tínhamos ali na região, principalmente na região das Nações Unidas, várias fábricas que poluíam o ar, né? Hoje nós não temos tantas fábricas aqui na cidade de São Paulo. Quem que nós temos provocando essa poluição toda? Os veículos, né? Os veículos movidos aí a gasolina, os caminhões, ônibus movidos a óleo diesel, né? Que faz com que esse ar esteja tão ruim. E que não é só a questão das mortes. Além das mortes, as crianças que sofrem no seu dia a dia de problemas respiratórios por conta desse ar. Idosos, né? Então é um problema que provoca mortes, mas provoca doenças em geral. É verdade. Doenças respiratórias. Se você observar nesse período, esse período de seca, se você for aos hospitais municipais, as AMAs, você vai ver, e até no servidor público, porque eu frequento mais o servidor público, que eu sou funcionário público do Estado, então eu frequento o servidor público do Estado. Eu vejo lá crianças, centenas de crianças fazendo inalação por questões de problema respiratório. Então, hoje esse problema está na grande quantidade de veículos, não é mais nas indústrias, né? Como no passado era. Nós tivemos uma cidade super poluída porque a industrialização em São Paulo era imensa, mas essas indústrias mudaram, muitas foram para o interior. Hoje, quem está provocando a poluição, quem contribui para nós termos esse ar, principalmente aqui no centro, né? Eu ainda moro lá no Capão Redondo, lá ainda tem um Parque Santo Dias, né? Que ajuda a população de lá, né? Ajuda a melhorar o ar. Mas para nós, quando eu venho para o centro, eu já sinto a diferença. Garganta, né? Então as crianças e os idosos sofrem muito com essa péssima qualidade do ar. Além, é claro, dos óbitos que o Wagner falou, de cerca de 4 mil óbitos. Isso quer dizer o seguinte, que buscar uma cidade saudável, quando a gente fala de uma cidade saudável, um ambiente sustentável, é também uma cidade sem poluição, né? É uma cidade que o ar seja respirável. O ar da cidade de São Paulo não é respirável. Agora, o grande problema está nas pessoas que querem andar com seus carros, né? Na falta de fiscalização de caminhões que circulam na cidade de São Paulo com problemas de poluição. O óleo diesel é uma coisa violenta, né? Nós temos aqui, vereador, uma pergunta a ambos. A pergunta é da nossa telespectadora Simone Aparecida dos Santos, ela é do bairro do Tucuruvi e ela diz o seguinte: gostaria de saber, já entrando mais fortemente na questão que o senhor propôs agora há pouco, vereador Eduardo Tuma, como e quando vamos observar as melhoras no trânsito da cidade? Vocês estão de acordo com os avanços e o desejo de melhoria no transporte público? Simone, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua pergunta. Vereador Eduardo Tuma, como respondemos a ela? Eu faço a mesma pergunta ao Poder Executivo Municipal. Quando e como nós vamos ver melhora no trânsito? Veja, a cidade tem 7 milhões de veículos.
A cidade transporta 2/3 da população em transporte individual de veículos. O carro transporta 2/3 dos 12 milhões de habitantes. Isso dá quanto? 8 milhões? 4 milhões são transportados pelo transporte coletivo de passageiros. Então, a minha impressão, como vice-presidente da CPI, da Comissão Parlamentar que investiga o transporte, as irregularidades no transporte público do município, é que essas empresas de ônibus têm que ser fiscalizadas de uma melhor maneira. Por quê? Elas lucram muito e devolvem pouco ao paulistano. E por que lucram muito? Não é pela atividade simplesmente privada, porque também recebem subsídio da prefeitura. Você que está em casa, se usa ou não usa o transporte coletivo, paga por ele. E você que paga pelo transporte, não paga uma vez só com a tarifa de R$3. Você continua pagando por intermédio da arrecadação que a prefeitura faz e devolve para as empresas de ônibus. Então, a melhora no transporte público coletivo de passageiros implica na redução do lucro dessas empresas e na melhoria da qualidade de serviço. O que eu estou falando aqui são dados. O Ministério Público Estadual tem 7 inquéritos civis que investigam a pouca ou baixa ou nenhuma qualidade na prestação desse serviço. Então, é necessário uma pressão sobre esse caso e aí sim, eu passando por uma outra vertente, e até agora eu não falei mal de governo A ou B, eu não politizei essa questão, mas passando por uma outra vertente é fazer com que essas empresas arquem com o custo que as faixas de ônibus trazem. A faixa é boa, mas a prefeitura precisa, agregado às faixas que foram pintadas no chão e os corredores exclusivos que já existem, promover melhoramentos viários, porque a cidade conta com 7 milhões de veículos, não tem o que fazer, não há retrocesso nesse sentido. Então é necessário melhorar tanto um lado quanto o outro, Wagner. Legal. Vereador Reis, qual é a opinião do senhor sobre tudo isso? Daqui a pouco nós vamos falar dessas pesquisas que estão aí. Eu acho que a questão é mudança de cultura, né? Sim. Tem que mudar a cultura do povo, né? Enquanto a população aprecia e gosta do carro, né? Ela tem que abdicar disso para ter uma cidade melhor, para que diminua o trânsito, ela vai ter que abdicar. Não cabe mais tantos veículos nessa cidade. O problema é o transporte coletivo precisa melhorar, concordo. Precisa ter mais metrô, mais linhas de metrô, né? Precisa investir na ponta para diminuir o deslocamento. Precisa investir na ponta. O que é na ponta? Desculpa. Na periferia. Você precisa levar investimento à periferia para que as pessoas possam resolver as suas demandas lá na periferia. Para que tenha mais empregos lá, para que tenha acesso à saúde, acesso à educação, acesso à justiça. Porque hoje tudo se faz com deslocamento. Então as pessoas têm que resolver alguma coisa, vai ao fórum, tem que sair de Guaianazes e vir até aqui a Praça João Mendes. É deslocamento. Tem que ir até o Fórum da Barra Funda, deslocamento. Tem que ir até o Hospital das Clínicas, deslocamento. Então, vereador Reis, então você tem que ter uma política de investir na ponta para diminuir essa movimentação que tem na cidade. Nós temos que diminuir. Descentralizar a cidade. Eu fico feliz, Wagner, com o pronunciamento do vereador Reis. Eu fico feliz porque é perceptível que essa ideia que ele trouxe aqui, ela é perfeita. Veja, se você cria micro-sociedades em que a pessoa possa trabalhar, estudar, ter o lazer perto da sua casa, num raio não maior do que 5 quilômetros, isso promove qualidade de vida, desenvolvimento e etc. Mas, assim, a minha alegria é que mesmo um vereador de situação, e aqui provocando um pouco o vereador Reis, concorda que esse tipo de desenvolvimento ou direcionamento do governo não foi tomado. Nós estamos já em setembro, outubro quase, e não há nenhum tipo de política nesse sentido. Vereador, eu queria reproduzir as palavras do vereador Eduardo Tuma, em especial no ponto em que ele disse aqui, vírgula, provocando um pouco o vereador Reis, vírgula. Hoje não, hoje ele não consegue me provocar. Né? Não. Agora, olha só... Wagner, o que eu quero dizer, só respondendo ao vereador Tuma,
O governo é muito novo para... ainda não nasceu. Já nasceu, já tem 9 meses. Já nasceu? Passou uns dias ainda. Então, o governo leva um tempo para dar resposta. Mas algumas coisas já estão sendo feitas lá na periferia. Alguns investimentos estão sendo feitos. Precisa de mais. O problema é a situação econômica da cidade, né? A situação econômica da cidade é precária. Então, pode ter-se a vontade de fazer, mas falta recursos para isso, né? Eu, outro dia, numa reunião, falei do Tato, do Gilmar Tato, falei que ele fez a diferença no governo da Marta e com certeza fará a diferença no governo do Haddad. Porque o Tato, não sei se você sabe, viu, vereador Tuma? Ele ocupou lá a Secretaria de Abastecimento, depois de Subprefeitura, ele que implementou as subprefeituras, depois Secretaria de Transportes e, por último, a Secretaria de Governo. Entendi. Então, ele passou por 4 secretarias, né? E hoje ele é secretário de Transportes. Então, ele que implementou as subprefeituras, ele que implementou o bilhete único. Então, é um companheiro de coragem e que, com certeza, ele está fazendo a diferença. E com essa medida que é simples, a questão das faixas, que deixa algumas pessoas que estão lá nos seus carros, às vezes até irritada, mas que está ajudando bastante a população, e as pesquisas mostraram isso. Mais de 93% da população aprova as faixas exclusivas. Enquanto não se dá uma melhorada na questão de mais corredores, porque isso leva um tempo para ser feito, as faixas estão contribuindo, mas só elas não são suficientes. Além disso, tem que ter uma política para tentar reduzir a quantidade de veículos nas principais vias, né? Vamos lá, vereador. E isso está sendo estudado, né? Talvez até estabelecer 2 dias de rodízio, talvez nas principais vias, mas tem que se tomar alguma atitude, porque nem a pessoa que está dentro do carro hoje está satisfeita de ficar 2 horas no trânsito. Eu às vezes levo 2 horas e meia para chegar aqui. Eu saio do Capão Redondo, às vezes saio de lá 8h30, chego aqui, outro dia chega 11 horas. Mesmo? Percebe? Tudo marginal travada, Juscelino Kubitschek travada, 23 de maio travada. Quer dizer, tem que se fazer alguma coisa. E a única solução que tem é reduzir a quantidade de veículos, porque não tem como mais sair abrindo avenidas, que é muito caro, desapropriação é muito caro. Não tem como abrir a avenida, tirando as pessoas, às vezes, até de sua moradia para dar espaço para os veículos. Isso tem que ter um pacto, tem que ter um acordo na cidade de que isso não é possível mais. Nós vamos falar já sobre faixas exclusivas de ônibus. A gente tem pouco tempo para terminar o programa. 3396-4944. Você liga, fala com o Donizete, que é nosso produtor, e ajuda a fazer essa edição do Clipping Eletrônico. Você pode mandar a sua pergunta ao vereador Eduardo Tuma, do PSDB, que está aqui conosco. Os contatos do vereador Eduardo Tuma também na tela. 3396-4944 é o telefone para você mandar agora uma pergunta aqui no estúdio para o vereador Eduardo Tuma. Se você quiser falar direto no gabinete do vereador Eduardo Tuma, 3396-4217 ou contato@eduardotuma.com.br. O vereador Reis, do PT, 3396-4021. Esse é o telefone do gabinete dele, 3396-4021. E o e-mail, o insuspeito e-mail do vereador Reis, tem o número dele, reis013651@gmail.com. O Ricardo Munhoz, imagino que seja isso, Ricardo Munhoz, não sei se é Muniz ou Munhoz, de qualquer forma, eu me desculpo com ele pelo lapso aqui, mas o Ricardo Munhoz, da Vila Mariana, manda uma pergunta para o senhor, vereador Tuma. Opa. Vocês acham que a CPI do transporte pode ajudar a melhorar as condições dos ônibus, numa melhor distribuição de linhas, tangenciando com aquilo que disse o vereador Reis há pouco? Alguém que mora no Capão Redondo e que vê as faixas exclusivas instaladas, pode aderir ao transporte coletivo. Basta que se tenha uma oferta maior de ônibus e que a pessoa não vá com uma sardinha humana chegar até o centro da cidade de São Paulo. Eu preciso garantir que a pessoa saia de casa com o blazer passado e chegue no trabalho sem estar toda amassada pelo efeito do número de pessoas dentro do ônibus. Olha, a minha intenção na CPI, finalmente, é trazer uma redução na tarifa, porque nós já vislumbramos nas planilhas de custo que existem alguns elementos que podem ser retirados ou diminuídos. Então, trazer uma redução de custo na tarifa que você, paulistano, paga. E, na verdade, o relatório que eu vou produzir também é forçar o aumento na qualidade da prestação de serviço. Existe, sim, uma demanda muito grande
e uma oferta pequena em relação às linhas, que nem o Ricardo, o nome do nosso amigo, do nosso telespectador? Sim, Ricardo Munhoz. O Ricardo coloca. Então é necessário reavaliar a questão das linhas, da sobreposição de linhas entre as vans, entre as cooperativas, as permissionárias e os ônibus, as concessionárias. Então precisa haver um novo estudo nesse sentido, mas finalmente é trazer uma tarifa menor a uma qualidade maior. Agora, essa é minha resposta a você, Ricardo. Eu queria fazer um comentário que o vereador Reis trouxe e eu achei que foi fantástico da parte dele. Não é uma proposta que eu faria, mas eu escutei o vereador Reis falar, o vereador Reis, que é do PT, propõe ao vivo a você, meu telespectador paulistano, que o rodízio seja aumentado para 2 dias. Então, é um projeto de lei que eu espero que ele proponha o aumento do rodízio na cidade de São Paulo. Então, na verdade... E o fim... Mas assim, eu queria que, Reis, a gente pudesse criar uma frente para discutir isso. Vereador, nós temos aqui... eu entendo, Wagner, que o transporte público tem que ser privilegiado. Então, mas, isso é verdade, o transporte público tem que ser privilegiado. Mas, aí eu uno ao argumento do Wagner, eu não posso ter um transporte público caro, de baixa qualidade e demorado. Eu não posso colocar o paulistano num Tetris humano, em que, de acordo com o último decreto do Poder Executivo, nós temos a possibilidade de ter 6 passageiros por metro quadrado. Alguém me mostra aonde no metro quadrado eu coloco 6 pessoas. Essa é a última deliberação do Poder Executivo. Isso eu discordo. Agora, olha, vereador, isso que o vereador Reis argumentou é parte do principal assunto sobre a cidade que está nos transportes hoje. Além dessa questão do Habite, o prefeito Fernando Haddad vai fechar o centro para carro no domingo, que é o Dia Mundial do Sem Carro, tudo mais. A gente tem aqui, por exemplo, página 13 do jornal Estado de São Paulo, página A7 do jornal Valor Econômico, página 7 do jornal Diário de São Paulo, página A13 de novo do Estadão. E aí, de novo a A13 do Estadão. Então vamos pegar um número aqui, vereador, que me parece emblemático. A Rede Nossa São Paulo encomendou uma pesquisa para o Ibope. Nessa pesquisa foram entrevistadas 805 pessoas sobre a gestão de transporte e as faixas exclusivas para ônibus na cidade de São Paulo. Vamos lá. O senhor ou a senhora apoia o rodízio de veículos por 2 dias durante a semana? 49% dos paulistanos entrevistados pelo Ibope são a favor e 49% contra e 2% não opinaram. Segundo, o senhor é a favor do aumento do combustível, no preço do combustível, para subsidiar o transporte público? 53% são contra e 45% são a favor. O senhor é a favor da faixa, da ampliação das faixas exclusivas para ônibus? 93% a favor, contra 88% do número do Datafolha de anteontem. Ou seja, que a história repete o dado? 93% segundo o Ibope, 88% segundo o Datafolha. Tá. E aí, esses números falam por si só. A ideia do governo Fernando Haddad de privilegiar o coletivo em detrimento do individual, como o senhor disse na abertura do programa, parece ser uma ideia que tem amplo respaldo popular, segundo o Datafolha e segundo o Ibope. Veja, aonde eu quero chegar com isso. Existe na nossa CPI esse objetivo, na CPI que eu faço parte. Esse privilégio ao transporte coletivo, ele tem que ser um privilégio equilibrado. Eu não posso colocar a goela abaixo, uma expressão popular, o transporte ruim e caro. Por exemplo, já que há tanta sinergia entre o municipal e o governo federal, existe uma contribuição que é atribuída ao combustível, a chamada CID combustível, que poderia ser muito bem, sem muito prejuízo, ser municipalizada, ou seja, a arrecadação da CID ser revertida ao município, o que traria, ao longo do tempo, quase que uma tarifa zero. Ou seja, já está ao alcance do governo atual municipal, em agregação ao federal, promover uma redução na tarifa. Por que isso não foi feito? Eu questiono em primeiro lugar. Agora, eu sou a favor das faixas. Eu acho que as faixas contribuem. O que não se pode ter é um prejuízo, até mesmo para aquele que anda no transporte público coletivo. Porque o que me parece é que criou-se as faixas e não se obrigou as empresas a qualquer contrapartida. Ou seja, se beneficia a empresa a cada vez mais lucrar mais
e não se diminui a tarifa, não se melhora a qualidade do transporte e há um certo incômodo naquele que usa o transporte individual. Vereador Reis, se eu morasse no Capão Redondo, e se tomo como recorte essa realidade com base no que o senhor disse há pouco, ali no fim da Carlos Caldeira Filho, no início da região do Capão Redondo, aquele cinturão periférico, de renda mais limitada na cidade de São Paulo, tudo mais. Se a gente morasse nessa região e tivesse a opção, levar 2 horas e meia para chegar até a Câmara, ou vir num ônibus executivo em 40 minutos, qual seria a decisão do senhor? Viria no ônibus executivo, com certeza. E aí, por que não podemos pensar nessa possibilidade como forma de atenuar os problemas de trânsito nos quais o paulistano padece, inclusive em parte deles como questão de saúde pública? Acho que o maior problema nosso, porque o ônibus, ele resolve uma parte da demanda. Sim. Né? Se a gente for dizer que hoje nós temos cerca de 15 mil veículos na cidade de São Paulo, nós ônibus, 15 mil, que nós tivéssemos que dobrar para 30 mil, ainda não teríamos resposta. Ainda não teríamos... O benefício não seria... Não teríamos resposta, né? O transporte de massa, nós temos que ter metrô. Nos grandes centros urbanos do mundo. Sim. Inglaterra, lá em Londres, é metrô. Nova York, por exemplo. Tem cidades que têm 400 quilômetros de malha de metrô. Nós temos aqui, durante todos esses anos, essa peleja para ter essas obras no metrô, 74 quilômetros. Então, são coisas que precisam... só o ônibus não resolve, o ônibus ajuda. Porque enquanto você trabalhar para transportar as pessoas de um lado para o outro, nós estamos enxugando gelo. Nós estamos trabalhando toda a política para transportar quem está na Zona Leste para ir para a Zona Sul, quem está na Zona Sul para ir para a Zona Leste e vice-versa. E é assim com a Zona Oeste, é assim com a Zona Norte, percebe? Então, enquanto nós estivermos nessa lógica, não tem ônibus que dê conta, percebe? Não vai ter esse... Pode pôr executivo, nós já tivemos executivos, e as pessoas são assim, elas, se funcionam um dia bem, elas vão no outro dia, O primeiro dia que não deu certo, ela já pega o carro. Eu, às vezes, venho de metrô ou de ônibus. Tem dia que vem bem, tem dia que não vem. Percebe? Tem dia que não funciona. Esse é o problema. Então, você tem que ter uma malha de metrô para dar resposta para o transporte de massa, já que a opção que foi escolhida é transportar as pessoas de um lado para o outro. 1 quilômetro de metrô, para você ter ideia, custa 520 milhões se for subterrâneo. 520 milhões de reais, né? Eu talvez colocaria esses 520 milhões no Capão Redondo. Geraria empregos lá, melhorias lá, percebe? 1 quilômetro de metrô custa isso. Nós temos 2 minutos para terminar o programa. Vou pedir um ping-pong bem rápido para vocês. O José Acácio Costa, nosso telespectador, diz o seguinte: se fala tanto dos carros, como é que ficam os caminhões que movimentam a economia da massa da cidade? Tem algum projeto a respeito? 30 segundos para o senhor, vereador. Existe uma restrição de circulação, porque, na verdade, o caminhão não só traz o trânsito, mas também a poluição. Precisa de uma política pública específica para esse tipo de transporte, que, na verdade, é um transporte eminentemente comercial. Tá. Que carrega, enfim, mercadorias e etc. Zé Cássio, nós vamos fazer um programa, em breve, sobre o caminhão na cidade de São Paulo. Você deu uma sugestão aqui pra gente, nós vamos trazer vereadores para discutir o assunto. 30 segundos pro senhor, vereador, para encerrar. Eu entendo que tem que criar postos de distribuições para tirar os caminhões, não é para circular nas áreas centralizadas, né? Caminhões, por exemplo, aquele caso do CEAGESP, não é possível aquele negócio ali. A ideia do Rodoanel Não é possível. Quer dizer, já falta, assim, política para a coisa. Nós temos que ter centros de distribuições regionalizados para que as pessoas possam ir a esses centros, os comerciantes se abastecer e não ter que ficar cruzando a cidade. Caminhões é para ficar lá na ponta também, não é para ficar circulando no centro. A ideia do Rodoanel é uma ideia bastante interessante do ponto de vista de tirar a circulação de caminhões da cidade de São Paulo. Alguém que venha do Rio de Janeiro
e que vá, por exemplo, para Curitiba. Cruza a cidade inteira, cruza a cidade de São Paulo, da ponte da Vila Maria até a Regis Bittencourt. No entanto, com o pedágio no Rodoanel, os caminhões entram nas marginais. De qualquer forma, a gente vai discutir isso com mais propriedade em outro programa. Vereador Reis, muito obrigado, um abraço para o senhor. Eu que agradeço o Tuma. Hoje ele não conseguiu me provocar. E uma boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. Vereador Eduardo Tuma. Obrigado, Reis. Quero dizer que eu sempre aprendo com Vossa Excelência nessa casa. Quero agradecer ao Wagner e eu quero agradecer você, telespectador da Câmara, que na verdade contribui muito conosco, com os vereadores, com os representantes, para que essa cidade possa melhorar sempre. Hora de registrar presença no plenário. A repórter Carol Câmara já está por lá. Daqui a pouco ela traz a sessão plenária de hoje, discutindo temas da cidade de São Paulo. Você pode participar conosco de mais edições. Quinta-feira, depois de amanhã, tem mais uma edição do Clipping Eletrônico, sempre nesse horário, das 2 às 3, até o início da sessão plenária. Vereador, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado ao senhor também. TV Câmara de São Paulo, a política da cidade, você já sabe, passa por aqui. Às 6h30 tem o Marcelo Miura no comando do Jornal da Câmara, segunda edição.